Então vamos lá. Questão 325. Qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem em ser enterradas antes num lugar do que em outro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? Então essa pergunta do Livro dos Espíritos, ela quer dizer sobre aqueles irmãos nossos que têm preferência de ser enterrado em determinado local após o desencarne, né? E aí ele pergunta aqui se o fato da pessoa se importar com onde será enterrada pode ser considerado um indício de inferioridade do espírito, e também se essa pessoa pretende ser enterrada em tal lugar porque ela tem no seu imaginado que ela vai visitar esse lugar posteriormente a partir do plano espiritual. Então, a resposta dos espíritos, Priscila, a questão aqui é a 325, beleza? Livro dos Espíritos. Então, a resposta dos espíritos para essa questão é a seguinte: a afeição particular do espírito por determinados lugares engraçado que se a gente pegar o âmbito moral dessa questão, em contrapartida com o âmbito espiritual, a gente vê um choque. Porque ele diz o seguinte: a afeição particular do espírito por determinados lugares, inferioridade moral. Ou seja, quem importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá às dos que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Então, quer dizer, o Livro dos Espíritos nos traz essa informação, dizendo que o espírito elevado, do ponto de vista consciente de que o seu corpo não mais ditará onde ele estará, não importa, né, onde estará os seus despojos corpóreos, porque ele vai, de fato, para outras paragens, para outros locais mais evoluídos. Estará em congregação, em comunhão, em planos superiores, que não mais lhe será caro saber o paradeiro do seu corpo físico, né? Então diz aqui, através da escritura do Livro dos Espíritos, que a gente deve evitar de fazer essas indagações, né? De onde será enterrado, como será enterrado, essas coisas. Porque para nós, os espíritas, que cremos na vida após o encerrar dos olhos no mundo físico, o importante é saber o que é que vai ser depois, né? E a gente vê do ponto de vista espiritual essas indagações, mas nós não podemos esquecer o ponto de vista cultural, né, ao qual às vezes a gente vê de fato essas indagações acontecerem, né? E muitas das vezes simplesmente por questões culturais, que existe já essa cultura. Mas é importante que a gente se abstenha do exercício do julgamento, né, sobre aquele que ainda tem essas práticas, esses pensamentos, e trazemos isso para dentro da gente, para a gente fazer diferente, para que a gente consiga moldar dentro do nosso ser cada vez mais o quanto é desnecessário imaginar a questão do corpo após o desenlace do espírito, e o quanto é mais importante a gente pensar para onde vai o nosso espírito de fato, né? O que é que a gente vai fazer? Inclusive, para onde vai o espírito depois do desencarne? Essa questão já foi feita aqui também. E veja o nível de responsabilidade que todos temos. O espírito vai para onde a gente pensa quando está sozinho, quando não tem ninguém, quando não tem julgamento. É para lá que o espírito vai.
Ou seja, naqueles momentos que a gente está vibrando, pensando intimamente, quando ninguém está olhando, para lá que a gente vai. Então, se a gente vai para o campo da moralidade, da espiritualidade, a gente pensa assim, olha a responsabilidade que a gente tem, né? A gente, enquanto médium, percebe muitos daqueles nossos irmãos que desencarnaram e que nem sabem que estão desencarnados, porque eles viviam aqui na Terra uma vida tão automática, tão focada em coisas materiais, que lhes causa determinada cegueira ao consciente, que estes desencarnam sem entender que estão desencarnados. Parecem, para eles, um pesadelo a vida do desencarnado. Fazem, às vezes, questão de esquecer o que foi que aconteceu, que gerou o desencarne, para poder continuar aqui na Terra, ainda na crosta, muitas das vezes, com a mesma rotina que tinham, esperando que esse pesadelo um dia acabe, né? Então, a responsabilidade que a gente tem sobre a conduta do nosso espírito é grande. E é só nossa. É intransferível a conduta do nosso espírito. Não podemos terceirizar o que é que a gente pensa, o que é que a gente faz. Por mais que a gente, às vezes, caia na armadilha da terceirização das nossas responsabilidades, a gente não consegue apresentar este argumento frente às autoridades da consciência que nos guiam. Então, pode ser que aqui na Terra você esteja, assim como eu estou, condicionado a terceirizar aquilo que me diz respeito. Eu não faço aquilo por causa daquele, eu não faço aquilo outro por causa do outro. Eu deixei de fazer certas coisas por causa de terceiro. E no momento em que fica o silêncio, a consciência, o indivíduo, não existe terceiro. Existe somente nós. E muitas das vezes é nesse momento que a gente entende de fato a necessidade de manter a condição espiritual e não a material. Então, para onde vai o seu corpo depois do desenlace, deveria ser uma questão menos importante do que para onde vai seu espírito. Aliás, para onde está indo o seu espírito enquanto encarnado? O que é que você está fazendo? Onde é que você está frequentando? Em que locais passam o seu pensamento? A sua conduta? Aonde você quer chegar? Qual que é o seu objetivo? Né? Se a gente está numa caminhada, a gente tem que ter um objetivo. A gente não pode caminhar, Léo, sem prefixo definido de chegada. Para quem está perdido, qualquer caminho serve. Então, para onde é que a gente quer ir? Qual que é o nosso objetivo? Isso, de fato, seria mais importante do que as questões que envolvem para onde vai nosso corpo depois que o espírito já desenlaçou-se dele, já não tem mais ligação com ele, já não mais o anima, né? Bom, então vamos continuar. Ele faz um adendo aqui com a questão de letra A. Ele diz o seguinte: deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Que eu entendo que a pergunta é direcionada ao seguinte: é fútil a gente querer que esteja no Campo Santo, né? Vamos dizer assim, no mesmo Campo Santo, todos os despojos, todos os familiares, né? É preciso que estejam todos os parentes no mesmo cemitério, né? Eu acredito que seja algo nesse sentido essa pergunta. Eu vou falar para vocês aqui que eu não trafego muito por estas vias do Livro dos Espíritos, porque não é de muito meu interesse. Eu não tenho tanto interesse, então assim, eu estou aqui com vocês, lendo aqui ao vivo, às 7h37, ô louco, bicho, de um assunto que eu não trafego muito, entende? Porque realmente não é muito meu interesse. A gente começou a fazer no dia de finados, né?
E como não deu para fazer tudo, aí ficou essa parte por último. Mas a gente vai aprendendo junto aqui. Boa noite para Três Marias. Acabando de chegar aqui a Karen. Karen Lawane do Acre, que agora reside em Três Marias. Boa noite, Karen. Aí a resposta que os espíritos dão para essa pergunta: é fútil a gente querer reunir os despojos mortais dos membros da família no mesmo Campo Santo, no mesmo cemitério? A resposta dos espíritos para essa pergunta é a seguinte: não é um exercício de futilidade. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhes foram entes queridos. Conquanto destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens, mas concentradas se tornam suas recordações. Então foi exatamente o que a gente tinha dito anteriormente. Aos espíritos, não importa onde está de fato os despojos materiais dos seres, mas, como eu tinha dito anteriormente, tem a questão cultural e ela deve ser levada em conta, porque está intrínseco no ser, faz parte dele. Isso o completa. Pode ser que seja fútil. Como assim fútil? É errado? Não é errado. Simplesmente não tem importância, né? Para os espíritos, mas para aqueles que estão envolvidos, imprime qualquer importância. E se imprime essa importância, é de fato necessário que se mantenha de forma que apazigue os corações dos homens. Porque, afinal de contas, é um momento muito doloroso, esse momento da partida, da separação. Mesmo que a gente entenda que ela seja uma separação temporária, a gente tem que ter empatia e reconhecer que é uma dor, né? E é uma dor que, como dizia o nosso querido Chico, é uma dor que dói em dois mundos. Então nós não podemos enxergar com futilidade qualquer assunto que esteja relacionado à dor do próximo. E nós não temos condição de mensurar a dor alheia e menos ainda de julgar a atitude daquele que está em mesma condição que nós estamos e nesse momento ainda está em condição de sofrimento. Então, por mais que para alguns não faça sentido, não deve ser levado para o campo da zombaria, né? Porque são sentimentos íntimos e aquele momento, aquela reunião é de fato algo que está funcionando como um band-aid. Está começando um processo de cicatrização de uma dor muito profunda, que é a perca de um ser querido. Não a perca no sentido de nunca mais vou vê-lo, porque a gente, enquanto espírita, acredita que é simplesmente uma separação temporária. Mas, de toda forma, qualquer despedida, sobretudo daquela que a gente se refere, que aos quais amamos, é uma despedida muito dolorida. E que, de fato, o quanto essa dor puder ser amenizada, é bem-vindo, né? Eu não sei quem falou aí, que eu fico falando, né? Realmente, eu falo muito né. Depois que a pessoa falou, eu comecei a prestar atenção nisso. Bom, então nós vamos agora para a questão 326, né? Vamos falando né de novo. E diz o seguinte, essa questão: comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhes prestem aos despojos mortais? Até eu fiquei curioso com essa pergunta. Quer dizer, a alma já fora do corpo físico, ela recebe homenagens, né? Durante as questões fúnebres. E aí? Ela fica comovida com isso? Então a resposta é a seguinte: quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha escoimado de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas.
Aqui a gente percebe o tanto que a gente é subdesenvolvido, né? Tanto no sentido espiritual quanto no sentido de linguagem portuguesa. Eu observo que as palavras interessantes. Porém, ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos que seguem a sua vida, a sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhes tributam, ou se aborrecem com o pouco caso que façam seus envoltórios corporais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos deste mundo. Quer dizer, agora essa resposta deixa a gente com duas respostas, né? Quer dizer, o espírito realmente ele fica sabendo dessas homenagens e elas podem auxiliar ou atrapalhar, assim como tudo que a gente faz aqui na Terra, né? A gente pensa o seguinte: se o espírito for um espírito evoluído, ele não vai preocupar muito com essa questão de como foi feita, né, as questões fúnebres com relação ao seu desenlace, as homenagens e tal. Mas vocês conhecem muita gente evoluída aqui na Terra? Porque pelo menos a galera que está perto de mim, incluindo eu, acredito que não estamos nesse ponto ainda não. Por quê? Porque a gente precisa ainda de mensurar o quanto somos importantes. E isso, infelizmente, é um defeito moral que a gente carrega. Porque todos nós deveríamos saber da nossa importância, não é isso? Mas, se a gente tiver a opção de fazer uma oração, mesmo que singela, mesmo que sem pompas, sobre aquele ser tão querido que está partindo, é de fato algo que ele vai receber, e ele vai receber bem, porque ele está entendendo através da linguagem dos nossos sentimentos, que não tem nada externo, que é interno, que aquele nosso sentimento, ele ultrapassa os liames da carne. Ele ainda pretende continuar após a vida espiritual, né? Então é importante que a gente entenda isso. Não é que a gente precise de fazer, é que se a gente realmente tiver a necessidade, vai ser bem recebido. Priscila está dizendo aqui o seguinte: a gente já reclama de quem esquece nosso aniversário. Imagina se não vamos prestar atenção em quem ficou triste com o nosso desencarne. Exatamente. E é verdade, né? Porque tem gente que se aborrece. A gente se aborrece quando esquece da gente, né? E imagina num momento desse, né? Que houve o desencarne e tal. E, inclusive esses dias eu vi uma pessoa comentando sobre isso. Ó, gente, esse negócio... A pessoa dizia assim, ó, gente, esse negócio que o outro desencarnou e fala assim, mas ele queria ver nós rindo, queria ver nós alegres. Ó, comigo isso é mentira, viu? Eu quero ver todo mundo triste. Então, quer dizer, isso aí demonstra que a gente ainda está numa condição que precisa de evoluir. Mas a gente não pode cobrar o que a gente não pode oferecer. A gente tem que ir devagar no nosso tempo, né? Na nossa atuada. E vai dar tudo certo. O que eu mais estou entendendo aqui desse capítulo, eu particularmente, é sobre o julgamento. Eu não sei se eu estou conseguindo passar isso aqui, mas é importante a gente não julgar de maneira alguma, né? Parece que é uma coisa tão íntima, tão fácil de atrapalhar, tão fácil de doer, porque é uma ferida que está aberta, tanto para quem foi quanto para quem fica. Então a gente deve entender, enquanto espírita, né, que o espiritismo ele não veio somente para trazer instrução, ele veio também para trazer uma nova roupagem, uma atualização sobre o cristianismo, a empatia, a caridade, né, a benevolência. Então a gente precisa, não é porque a gente tem uma doutrina, uma filosofia que prega determinadas instruções que a gente tem que se fazer alheio à dor do outro, né? Adalberto aqui, Adalberto inclusive professor aqui, ó, nosso professor aqui das literaturas. Adalberto diz o seguinte: quando evoluído, recebe as boas energias daqueles que por ele vibram e ora por aqueles que padecem nos apegos da matéria. É isso aí, Adalberto.
O espírito evoluído, de fato, ele exerce essa função, né? Até porque, nesse momento, a gente tem aquela faculdade própria do evoluído, né? De anular a sua dor para prestar condolência à dor do próximo. Então, nesse momento, a gente vê isso, né? Inclusive, quando já passou de plano. Quantos são aqueles, né, que estão nesse momento pedindo proteção para aquele que desencarnou e, na verdade, aquele já está protegendo ele. Isso a gente vê com frequência. Ele recebe com carinho aqueles pedidos de proteção, mas é ele que está protegendo a partir do plano espiritual. Então, ou seja, buscar a evolução não é um movimento que nos trará prejuízo, apenas benefício, tanto no plano encarnado quanto no plano desencarnado, né? Bom, então nós continuamos aqui com um adendo dessa mesma pergunta. Lisonjeio a concorrência de muitas pessoas no seu enterramento? Ó, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu comecei essa live aqui no dia de finados. Tá pesado, tá um clima pesado isso aqui, porque só fala de enterro, de sepultamento aqui. Mas vamos continuando aqui. Mais ou menos, conforme o sentimento que os anima. Que foi exatamente o que o Adalberto acabou de falar, né? Se ele for um espírito evoluído, ele pode até ficar lisonjeado, né? Nossa, olha quanta gente. Não, ao contrário, se ele for um espírito inferior, ele vai ficar lisonjeado, né? É uma questão até do ego, ó, pra você ver. Nós estamos falando de ego de espíritos desencarnados. Ele acabou de desencarnar e ele ainda está querendo saber quanta gente foi no velório dele, se ele ainda está popular, como é que tá, né? Quer dizer, é uma questão que demonstra uma fragilidade grande da moralidade, que é o ego. O espírito, de fato, que está preocupado com as suas indagações futuras, com a sua evolução no plano espiritual, ele não vai estar preocupado com quem foi. Até porque, gente, vamos ser sinceros aqui, né? Às vezes a gente não vai numa determinada festividade, não significa que a gente não gosta daquela pessoa ou não quer estar perto. A gente lá no nosso canto, a gente gosta. A gente se afeiçoa, a gente respeita, a gente admira. Não é porque a gente não foi em determinada festividade, comemoração, né, que significa que a gente é indiferente àquela pessoa. Existem outros fundamentos que nos tiram deste caminho. E nesse momento, com o espírito desencarnado, ele tem acesso ao nosso sentimento de fato, independente do que o espírito de fato quer. Não é, vamos dizer assim, vou participar para fazer volume. Não precisa disso. O espírito está num plano que ele consegue nos enxergar e saber de fato o que a gente quer e o que a gente sente por ele. Não é isso? Então, foi o que o Adalberto falou aí. Isso aí vai depender muito da evolução do próprio espírito. A Priscila falou aqui o seguinte: próxima live fala de nascimento. Para dar uma quebra no negócio, né? É porque, assim, vocês não estão chegando aqui, eu não sei nem se eu vou salvar essa live, pra falar a verdade, porque essa live tá no improviso mesmo. Eu não li esse texto, porque eu tava esperando para ler com a Carolina, ela não pôde participar, e a gente tá seguindo aqui os nossos estudos. Bom, na questão próxima, que é a 328, a gente vê o seguinte. Gente, não vai dar para acabar, porque já deu 7 horas. Eu preciso começar o atendimento. Ainda falta 2. Olha para vocês verem, ainda falta 2. Eu pensei que isso aqui ia acabar de jeito final. O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar essas 2 para depois. Acredito que, através deste pequeno ensinamento que a gente teve do Livro dos Espíritos, para nós todos, aqui encarnados, e desencarnados, inclusive, a gente pensa o seguinte: vamos manter até aqui a ideia do... Eu peguei muito nisso aí. Eu peguei muito nesse trecho sobre a questão do respeito à dor. Eu acho que, assim, esse foi o que mais me marcou nesse capítulo.
Observe que quando são aqueles que tomam o lugar da verdade, né, da instrução, para falar, ah, mas tá errado o que você está sentindo. Gente, olha que coisa. Tá errado o que você está sentindo. A gente escuta isso. Não tá errado. Não é porque você é de determinada fé, de determinada religião, que você pode, né, julgar o que o outro tá sentindo, né? A galera tá falando, deixa pra 2022, é isso aí. Gente, mas é isso. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui aprendendo junto comigo, de fato, porque esse aqui é um assunto que eu não entro muito em particularidades didáticas. Agradeço a todos vocês que vieram aqui prestigiar a gente aqui, participar um pouquinho, ficar um pouquinho junto falando sobre o Livro dos Espíritos. Acredito que essa live não vai ficar salva, mas a gente marca para continuar aí as questões que ficaram faltando posteriormente, né? E eu desejo a todos vocês aí uma ótima semana. Essa semana vai começar já com feriado, um bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem vai trabalhar. E que Jesus esteja sempre por perto dos nossos corações, da nossa consciência, né? Nos permitindo que a gente continue ainda aqui na Terra, correndo atrás dos nossos objetivos, sem esquecer de correr atrás dos nossos objetivos espirituais, além dos materiais, né? Então, agradeço a todos que estiveram aqui presentes, os encarnados e desencarnados, e que Jesus esteja sempre presente no coração de todos nós. Fiquem em paz com amor e amor em Jesus. Até a próxima.